poder acalmar os nossos corações, buscar o conhecimento. Lembrando que tudo isso que nos foi passado aqui, nós podemos fazer também dentro dos nossos lares. Colocar uma música tranquila, uma água fluidificada, fazer uma oração para poder a gente trabalhar as boas vibrações. A gente sabe que o grande templo sagrado da nossa caminhada evolutiva é dentro dos nossos lares. Antes de iniciar o nosso estudo hoje, a gente vai falar de Jesus e o mundo atual que nós vivemos. É um tema extremamente interessante. Eu trago algumas reflexões que eu tenho certeza que vai chamar a atenção para que a gente possa aí avaliar o nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer inicialmente a todos os trabalhadores dessa casa. Nós temos um salão preparado, limpo, tudo para que a gente possa ter apenas a preocupação de fazer a divulgação da Boa Nova. Nós temos os nossos irmãos que se dedicam aqui a fazer aquilo que Jesus nos disse que nos traria a salvação, que seria então a caridade. Quando eles nos trazem então o ensinamento da caridade, nos trazendo que a caridade é a benevolência. Significa fazer o bem sem esperar nada em troca. E quando nós temos os nossos irmãos aqui identificados, eles buscam então fazer exatamente isso. Aplicar aquilo que Jesus veio nos mostrar o quanto é importante. Auxiliar o nosso próximo, ajudar com aquilo que a gente tem de dom e de bom, que se chama benevolência, onde nós podemos aplicar não só aqui, mas também nos nossos lares, no nosso trabalho, porque além da benevolência ele fala da indulgência, ou seja, a paciência com aquela pessoa difícil do nosso trabalho, a paciência com os nossos pais ou com nossos filhos que passam aquela fase difícil, com as pessoas que convivem conosco no dia a dia, não só dentro de uma casa abençoada como essa casa espírita, o qual é importante a gente aplicar. Então, o meu muito obrigado a todos os meus irmãos que trabalham aqui. O qual é importante o trabalho de vocês, para que a gente possa então fazer também esse trabalho de acalentar o coração de vocês com aquilo que Jesus veio nos trazer. O quanto isso é importante. Não diferente, eu gostaria de agradecer também todos os mentores espirituais dessa casa. Eu estou aqui com vocês porque foi permitido por Dr. Bezerra e toda a sua equipe. E eu fico muito grato por isso. Nós temos aqui hoje uma quantidade muito grande de mentores espirituais, espíritos também que estão acomodados para poderem assistir conosco o estudo e aproveitar também. Espíritos que buscam uma evolução, assim como nós encarnados, estão apenas sem o corpo físico, mas buscam também um caminho de evolução para que eles possam então encarnar e lograr sucesso em suas encarnações no nosso reino. Porque quem está do lado de lá, tem um certo medo e preocupação em vir para cá, e quem está do lado de cá morre de medo de passar para o lado de lá. Essa troca é normal. A gente vai evoluindo, vai caminhando pelas sendas do progresso e vai entendendo que esse é um processo natural. Então, muito obrigado a todos os trabalhadores dessa casa e todos os mentores espirituais e todos os nossos irmãos que contemplam conosco aqui o nosso simples estudo mais feito de um puro coração. E para começar, eu trago para vocês uma passagem que está em Mateus 10:7, quando ele diz: Ides e pregai o evangelho, pois o reino dos céus está próximo. Poderíamos entender que Jesus disse a seus apóstolos que nós devemos então sair com livros debaixo do braço e falando, divulgando a boa nova. Mas nós entendemos que o estudo, todo o conhecimento que o Cristo veio nos trazer, ele é uma frequência. E tem pessoas, como uma estação de rádio, que conseguem sintonizar naquela frequência e outras pessoas não têm interesse de sintonizar naquela frequência. Se nós estamos aqui hoje com uma casa cheia, isso é extremamente abençoado, a gente fica muito feliz. É porque nós estamos conectados na mesma frequência, a rádio está lá, vamos aprender um pouco mais com os ensinamentos do Cristo. Então não adianta eu sair daqui com o que eu me preparei para falar com vocês
ir até a rua principal e começar a falar palavras que pouquíssimas pessoas vão se aproximar de mim para que eu possa então passar aquilo que eu aprendi e que está dando certo na minha vida. Então, ides e pregais o Evangelho do Cristo não significa colocar uma Bíblia ou um Evangelho segundo o Espiritismo e sair nas ruas e nas praças pregando o Evangelho. Nada contra os meus irmãos que entenderam de maneira diferente. Nós respeitamos a ideologia e o entendimento de cada um. Porém, o nosso entendimento é que nós precisamos de estar na mesma sintonia, com o mesmo objetivo. Não significa que nós temos a mesma evolução, mas significa que nós buscamos a mesma coisa. Nos melhorar, nos tornar pessoas melhores, controlar os nossos pensamentos e as nossas emoções através daquilo que o Cristo veio nos ensinar. E quando ele fala que o reino dos céus está chegando, o que significa isso? Será que é um local que nós vamos habitar após tirarmos as nossas vestes corpóreas, quando nós desencarnarmos? Ou não? O que significa isso? O reino dos céus está chegando. Vou fazer uma rápida analogia com vocês. Aproximadamente há 3.000 anos atrás existia um profeta chamado Moisés. Todos nós conhecemos pelos 10 mandamentos. E ele então liderou um grande povo, o povo hebreu, que se libertava das garras do Egito e procurava a terra prometida que se chamava Canaã. E essa terra não foi encontrada. Por muito tempo eles não encontraram essa terra prometida, onde falaram que era uma terra de terras férteis, de lagos cristalinos, onde as pessoas poderiam plantar, poderiam pescar, colher, cuidar dos seus animais, onde não haveria guerras. Era uma terra prometida apenas para aqueles que são prometidos por Deus. Essa é a história que nos veio há 3.000 anos atrás. E hoje, 3.000 anos depois, será que a gente ainda fica procurando Canaã? Um local físico que nós não precisamos de encontrar, ou então um local extrafísico? Será que a Canaã, esse local prometido, não é um local dentro de cada um de nós, a expansão da nossa consciência? Um estado vibracional pelo qual, independente se tem uma guerra lá fora, nós estamos firmes por dentro. Quem lembra de uma bela passagem de Jesus em uma grande tempestade? Jesus aparece para acalmar a tempestade próximo a seus discípulos que estavam em barco, um pequeno barco. Eles eram, a grande maioria dos discípulos dos apóstolos do Cristo eram pescadores. E Pedro então vê Jesus sobre as águas. E ele fala, mestre. Ele pede a Jesus então que ele fosse até Jesus. E Jesus então fala, venha Pedro. Mas Pedro começa então a caminhar sobre as águas, mas de repente ele começa a afundar. E Jesus precisa então pegar Pedro ali e levantar Pedro novamente ao barco. Eu pergunto a você, por que Jesus conseguiu caminhar sobre as águas e por que Pedro afundou? E a resposta é simples. Existia uma grande tempestade, mas a tempestade não entrou dentro de Jesus, ela estava apenas do lado de fora. Dentro de Jesus existia paz, existia harmonia, existia amor. Mas Pedro, ainda no início da sua caminhada, na hora que ele começou a caminhar, veio o medo, veio a insegurança. E ele então começou a descer sobre as águas. Esse é o reino dos céus que nós precisamos entender para prosseguir um pouco mais dentro dos nossos estudos. Não é um local físico, não é um local extrafísico, um local depois que nós desencarnamos. O reino dos céus é um estado de expansão de consciência pelo qual nós começamos a controlar os nossos pensamentos, começamos a controlar as nossas emoções, começamos a entender melhor como nós podemos colocar em prática os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. Ou seja, sintonizamos na mesma frequência como uma estação de rádio e colocamos a parar de buscar as coisas fora. Começamos a buscar as coisas para dentro de cada um de nós. E a parte mais importante do nosso estudo eu não deixei para o final. Eu deixei logo para o começo para que a gente possa entender o que significa isso, buscar o reino dos céus dentro de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está sendo muito falado nas redes sociais sobre uma caneta de emagrecimento. Vocês já ouviram falar? Tem se falado muito disso. Eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra. E vários processos de emagrecimento. Mas o que acontece com as pessoas que têm tanta vontade de emagrecer, mas emagrece, depois engorda de novo, depois emagrece novamente, depois engorda de novo? Ou seja,
nenhuma das soluções as pessoas conseguem, então, atingir os seus objetivos. O que falta ali? A gente vê várias pessoas na internet oferecendo produtos. Eu volto a dizer, eu não tenho nada contra as suas escolhas. Se você sente que você não está bem com o seu corpo, se você quer fazer uma plástica, quer colocar um botox, está tudo bem. O importante da nossa encarnação é que a gente aprenda a não julgar o nosso próximo e entender que você precisa ser feliz com você. Se falta alguma coisa para você, está tudo bem. Vai chegar um certo momento que você vai ver que essas coisas já não são tão importantes para você. Mas tudo dentro de uma escada evolutiva. Cada um é cada um. Nós temos aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados no nosso planeta Terra, num mundo de provas e expiação, onde cada um de nós teve um planejamento encarnatório. Ou seja, nós não nascemos em massa aqui, não. Todos nós temos um planejamento encarnatório, nós temos um porquê estamos aqui, nós temos um objetivo, nós nascemos na carne com um objetivo. Cada um de nós com um tipo de prova, com um tipo de resgate, uma encarnação pedagógica, uma encarnação para ajudar as pessoas. Como diz na parábola dos talentos, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos. E nós estamos aqui para poder não enterrar os nossos talentos, como diz a parábola do Cristo. Mas eu preciso voltar no assunto do emagrecimento. Estou tentando emagrecer, emagreço, fico muito bem comigo, mas depois engordo tudo de novo, fico numa tristeza, numa aflição muito grande, depois volto a emagrecer. E por que isso não dá certo, nem mesmo com essas tecnologias que têm chegado? Porque nós buscamos primeiro o externo. Onde que existe o reino dos céus? Dentro de cada um de nós. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, o emagrecimento é apenas um exemplo, meus irmãos. Eu preciso emagrecer na minha mente. Eu preciso emagrecer dentro de mim. Eu preciso entender que para emagrecer, eu preciso mudar a minha alimentação. Eu preciso fazer uma atividade física. Eu preciso dormir bem. Eu preciso cultuar bons livros, ter contato com a natureza. Eu preciso de mudar a minha alimentação. Quando isso entrar aqui, na minha mente, nas minhas emoções, o que vier de fora vai dar certo. Entendem a diferença do fora e do dentro? Vou falar de uma coisa que pega muito conosco. Vamos falar de grana, de dinheiro. Elvis, eu tenho um problema que eu não consigo. Eu ganho dinheiro, eu perco dinheiro, minha vida parece que anda em círculos, mas eu sempre estou numa angústia, numa ansiedade muito grande. A maioria das pessoas procura os profissionais porque tem esse problema, mas e aí? O que acontece? Eu volto a falar com vocês com uma receita que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Primeiro dentro. Vou dar um exemplo para você. Você gosta de futebol, meu irmão? A gente está falando de dinheiro. Gosta. Então o que você faz? Eu acompanho o meu time de futebol, eu vou ao campo, eu compro camisa, eu vejo as reportagens nas redes sociais. Opa! Você é conectado a tudo aquilo que está relacionado ao seu time de futebol. Estou. E você gosta de dinheiro? Você quer ganhar mais dinheiro? Quero. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Dinheiro é muito difícil. Olha a diferença. Ou seja, você gosta de dinheiro? Estude um pouco como funciona o dinheiro. Estude, busque livros. Comece a trabalhar a economia no pouco para que você tenha a possibilidade de chegar no muito. Ou seja, o dinheiro tem que entrar primeiro na nossa mente, nas nossas emoções. Quando nós entendemos que isso funciona, isso é o Evangelho em prática. A gente começa a entender que nós podemos, então, ter um ajuste melhor com a nossa vida financeira. Porque se vier de fora, vai fazer esse ciclo que eu falei com vocês. Vai e volta, porque nós não estamos conscientes das coisas. Isso, meus irmãos, para tudo na nossa vida. Para qualquer coisa que a gente tenha objetivo de ter. Eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter uma vida melhor. Seja uma pessoa melhor primeiro. Quando você tiver, então, conhecimento do dinheiro, você vai ver, então, o quanto é importante você doar uma parte do seu dinheiro. Eu não estou falando em dízimo, nada disso, não, meus irmãos. Eu estou falando em doar para aquelas pessoas que precisam de verdade. Eu estou falando em doar não só dinheiro, mas amor, caridade. Um prato de comida, um bom dia. Aquela pessoa que parece que está lá no seu trabalho, que é aquela pessoa que a gente não dá atenção nenhuma, mas ela é muito importante. Eu falei com vocês uma história maravilhosa de uma empresa pelo qual uma senhora fazia faxina, e era uma empresa que quando batia a meta, todas as pessoas iam lá e batiam o sino.
Mas essa senhora continuava fazendo a limpeza até que essa senhora adoeceu e passou 5 dias afastado. E as pessoas perceberam que tinha alguma coisa errada naquela empresa. O banheiro já não estava limpo, o cafezinho estava gelado. Eles já batiam o sino, não tão animados como antes, e perceberam o quanto aquela senhora, que era esquecida por as pessoas, era importante para aquela empresa. E quando ela voltou depois dos 5 dias de afastamento, todas as vezes que eles batiam o sino, quando batiam a meta, aquela senhora era abraçada e levava junto as pessoas ali. Isso significa bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, bem-aventurados os humildes, quando enxergam quando todos os irmãos são iguais. Bem-aventurados os puros de coração, quando você entende que independente da sua condição financeira, social, ou então da sua questão estética, você não é melhor, nós não somos melhores do que ninguém. Tudo que nos foi nos dado são ferramentas provisórias para a nossa evolução. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, da questão do apego. Tudo que nos foi nos dado são ferramentas provisórias para a nossa evolução. Eu não estou falando que você não tem que gostar da sua casa, você não tem que gostar do seu carro. Se você tem uma casinha de final de semana, ótimo, que bom que você conquistou todos esses bens materiais. Mas não tem apego. Você é um mordomo daquilo que você conquistou. Quando você sai daqui, você não leva nada. E você ainda tem que prestar conta daquilo que você teve. Que bom que você conseguiu todos esses bens, mas você ajudou alguém, você fez alguma coisa bacana, você conseguiu trabalhar um mínimo de caridade. Eu não estou falando fora, não, dentro da sua casa. Você conseguiu mostrar para os seus filhos o quanto é importante. Mãe, filho, essa caneta não te pertence. Meu filho, a vida não é uma comparação. Os seus amiguinhos que estão estudando com você não são seus inimigos e serão seus adversários no futuro. Aconteceu isso no meu lar. Meu filho chegou, eu estudo com ele as questões. Eu tenho uma formação na área técnica, estudo com ele matemática, fiz essas matérias, gosto de história também. E um certo dia ele chegou com uma nota ruim e falou: "Não, pai, a prova foi muito difícil." Falei: meu filho, depois eu quero ver, talvez isso aconteça. A gente estuda a matéria, mas às vezes o professor aperta um pouco mais. Ou seja, é necessário estudar com um pouco mais de antecedência. 1, 2 dias é difícil a gente guardar aquela quantidade de matéria. Ele falou: "Não, pai, mas todo mundo da sala de aula foi ruim." Falei: "Meu filho, a vida não é uma comparação. Não é você comparar quem foi melhor, você ou seu amigo, por mais que as pessoas entendam dessa maneira. Estude a matéria que você não foi bem, chame seus amigos e ensine para eles. Assim como se eles souberem alguma matéria que sabe mais que você, aprenda com eles. Isso se chama fraternidade. Isso que nós estamos caminhando para um mundo pelo qual vai reinar a fraternidade. Não vai prevalecer em nós o egoísmo, a ganância. Eu não estou falando que quem ainda tem esses vícios, todos nós temos, mas numa proporção grande, não é bem-vindo aqui, é super bem-vindo aqui. Mas que a gente entenda que a gente tem que melhorar, começar a trocar esses vícios por virtudes. Eu afirmo para vocês que essa não é a nossa primeira encarnação. Nós estamos passando por este orbe por várias e várias encarnações. E por misericórdia do Pai, uma das coisas muito fortes nesse orbe é o esquecimento das vidas pregressas, das nossas vidas passadas. Para que a gente sempre tenha uma página em branco, que a gente escreva com amor, com dificuldade, com luta, tudo aquilo então que nós passamos na nossa encarnação. O objetivo de falar um pouco sobre o tema de hoje, eu preciso de entrar um pouco no tema, sobre Jesus e a atualidade, é um estudo. Eu sempre trago um livro para vocês. É um estudo que eu trago de Divaldo Franco. Ele é psicografado por Divaldo Franco, mas ditado por Joana de Ângelis. É um espírito que eu gosto muito. Ela tem uma literatura extremamente interessante. Ela busca muitas questões na área de psicologia. Tem um conhecimento muito profundo. Às vezes a leitura dele é um pouco difícil. A gente precisa digitar sempre com o Google ou um dicionário. O dicionário está em desuso, mas o Google do lado para traduzir algumas palavras. Mas o livro se chama Jesus e a Atualidade, Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângelis. Um livro excelente para a leitura de vocês. Então é interessante dizer, eu gosto muito de falar, eu tenho um outro estudo para fazer na semana que vem, eu vou falar sobre Chico Xavier. Não é o nosso tema hoje.
Mas eu gosto muito de trazer um pouco Chico Xavier e Divaldo Franco, não com o objetivo de idolatrá-los, de fazer idolatria. Porque toda vez que nós idolatramos, nós nos afastamos. Jesus Cristo não quer, Jesus, mestre, ele não quer ser idolatrado. Ele quer ser seguido, somente isso. Ele não quer que tenhamos distância com o mestre. Quando ele diz que ele é onipresente, ele é onisciente, significa que tem uma centelha do mestre dentro de cada um de nós. Assim como tem uma centelha divina do todo, de Deus, dentro de cada um de nós. Quando eu venho para cá fazer o estudo de vocês, quando eu estou no carro vindo para cá, eu peço a Jesus que ele me permita usar a sua autoridade, o seu conhecimento, que ele esteja aqui comigo. E eu falo com vocês, parece que não é possível, mas é possível sim. Ele pode não estar em presença, mas ele está em vibração e conexão comigo. Muitas das vezes, muitas das coisas que eu falo com vocês aqui é intuição. É um processo de mediunidade que todos nós temos. É uma conexão com o alto, com Jesus, com Bezerra de Menezes, com todos os mentores dessa casa. Muitas das vezes eu saio das palestras, as pessoas falam assim, nossa, você falou o que eu queria ouvir. Eu falei, com certeza, meu irmão, eu fui intuído, porque a gente consegue sintonizar na mesma rádio que eu falei com vocês inicialmente. E Divaldo Franco, ele traz uma frase muito interessante. Ele fala que na reencarnação ninguém está destinado à derrota. Ou seja, ninguém nasce para fazer o mal. Todos nós nascemos com o objetivo de nos melhorar. Porém, tem irmãos que têm muita dificuldade, eles vêm fazendo o mal em várias encarnações. Às vezes, ele não faz o bem, a gente julga essas pessoas, eles já estão fazendo muito mais do que as outras encarnações. Então, Divaldo Franco sempre diz isso, ninguém nasce destinado à derrota. Aquelas pessoas que sucumbem nas suas encarnações, que vão presos, que têm as dificuldades, não significa que eles estão derrotados. Significa que eles terão nova oportunidade. Eles novamente se enquadrarão à pedagogia da justiça divina, que não existe punição. Eu sempre falo isso aqui com vocês. Ninguém nasce destinado à derrota. Suponhamos que um irmão meu nasce num aglomerado, numa favela, onde eu já frequentei muito, adorava jogar bola. E ele então não tem acesso à educação. Ele cresce aos 6 anos, já tem que olhar os outros 2 filhos pequenos. Depois, quando ele tem próximo de 9 anos de idade, as pessoas do tráfico vão lá e já se aproximam daquele garoto. O pai já não está mais presente, a mãe trabalha o dia inteiro para trazer o básico para a sua família. Esse irmão, então, começa a caminhar no tráfico. Esse irmão, então, vai para uma vida totalmente contrária aos ensinamentos da Boa Nova. Porém, ele não teve acesso à educação, ele não teve um pai, ele não teve um prato de comida todos os dias. E ele comete um crime e é preso. E nós então buscamos há 3 mil anos atrás uma lei de talião, ou seja, nossa, ele é culpado, ele deve ser punido, prisão perpétua. Se tivesse aquelas cadeiras de morte, que ele sentaria naquela cadeira. Porém, vamos fazer uma análise, eu me coloco no local. Eu tive acesso à educação desde criança, eu tive um prato de almoço e janta na minha mesa todos os dias na minha encarnação. Eu tive acesso à educação desde criança. Eu tive acesso a um estudo que poucas pessoas tiveram acesso. Eu não sou melhor do que ninguém. Agora, compara a minha vida com esse irmão que eu falei com vocês. Percebem que a gente não pode julgar? Será que eu posso julgar aquele irmão com as mesmas oportunidades que eu tive? Será que ele teve? Ele não teve. Então, a gente não pode fazer exatamente isso. Esse julgamento. Então, na encarnação, ninguém é destinado à derrota. Esse irmão terá novas oportunidades. E se eu estou aqui hoje conversando com vocês com a Boa Nova, é minha obrigação. Está no meu planejamento encarnatório, eu fui preparado para isso, eu estou me ajustando à justiça divina, ou sou um espírito mais antigo? Que agora, depois de passar por muitas dificuldades, consegue auxiliar um pouco mais? Tem todo um contexto que nós não sabemos. Divaldo diz isso. Não julguemos. Quando aparece na televisão alguma coisa que a gente fica aborrecida, a gente começa a sentir aquela energia de julgamento, muda de canal. Desliga a televisão. Isso não é legal. Por isso que eu falo com todos os jovens, falo com meu filho, dê valor ao prato de comida todo dia à mesa, à oportunidade de educação, de estudar. Parece uma coisa simples, mas não é. É uma coisa muito importante. Agradeça os seus pais. Isso é bíblico. Honrai vosso pai e vossa mãe. Por mais que os nossos pais, como o meu, não está presente aqui agora, todos os dias em minha oração, tenham lá um muito obrigado.
muito obrigado. E até aquelas pessoas pelos quais os pais, por algum motivo, não estejam presentes aqui, lembre-se que eles te deram a oportunidade de estar encarnado. É o mais importante que nós estamos aqui. Mas falei do Divaldo Franco, vou falar um pouquinho do Divaldo Franco, rapidamente da história dele que nos traz esse livro. Divaldo Franco, ainda jovem, conhecia a sua mentora espiritual, Joana de Anjos. E num certo dia ele chegou para Joana e disse a ela que ele não queria mexer nessa área de espírito, que ele queria ter uma família, ser uma pessoa comum e ter uma esposa, ter um filho, uma filha. E Joana de Ângeles disse então para Divaldo Franco que não era o seu planejamento encarnatório. Não significa que ele deveria seguir o planejamento, mas ele poderia fazer uma vida totalmente diferente, mas ele tinha uma belíssima oportunidade de evoluir muito. E Joana de Ângeles então disse para Divaldo Franco que não era o seu planejamento encarnatório. Mas ele queria ter então 1, 2 filhos. E eu falo com vocês como é que o desenrolar da nossa vida caminha para caminhos que a gente não imagina. Divaldo Franco teve 345 filhos na mansão do caminho. Ele tem uma casa pelo qual ele adotou, se eu não me engano, 345 crianças que moram lá. Vejam a grandeza desse trabalho, desse médium. Eu não estou idolatrando Divaldo Franco. Meu objetivo não é idolatrar. É mostrar que é um espírito que tem uma evolução que serve como referência para todos nós. Ele não é melhor do que nós. Muitas das vezes é um espírito mais antigo, um espírito mais evoluído. Compreendem como nós precisamos nos igualar, não nos rebaixar? Nós somos luz, nós somos paz, nós somos espíritos maravilhosos, filhos da fonte, somos capazes de criar a nossa realidade, mas nós precisamos de enxergar que tudo isso existe dentro de cada um de nós. Mas voltando ao assunto, Divaldo Franco teve 360, mais 350 filhos. A mansão do caminho atende aproximadamente 2.000 pessoas por dia. Vejam o que é um planejamento encarnatório, como é importante. Divaldo Franco já desencarnou, mas continua ainda com esse trabalho, deixou um legado maravilhoso, com novas pessoas, com novos espíritos que encarnaram com a missão de continuar com aquele caminho. Volto a dizer, é um espírito a ser seguido, aprendido com ele. A questão da paciência, da caminhada, ele teve muitas dificuldades na sua caminhada. Vou falar um pouquinho do Chico, que eu tenho um estudo semana que vem a fazer. Quando eu falo com as pessoas que Chico Xavier foi um espírito muito rico aqui na Terra, as pessoas, mas Chico andava com roupas muito simples, não tinha nem mesmo um teto onde morar. Chico Xavier escreveu 450 livros. Alguns livros com vendagens gigantescas. Olha o tanto de dinheiro que Chico ganhou com esses livros. Porém, dos 450 livros que Chico Xavier escreveu, todos, sem exceção, todo recurso foi direcionado para a caridade. Chico ganhou fazenda, ganhou carro, ganhou casas e todo o seu recurso foi direcionado para a caridade. Não é um espírito para ser idolatrado. A gente fala muito sobre Chico nas casas espíritas. É um espírito para ser respeitado, aprender com seus ensinamentos, não manter uma distância. Chico Xavier, eu estou aqui. Nós estamos nivelados. Ele apenas despertou o que existe dentro dele e que existe dentro de cada um de nós. A fraternidade, o amor, entender que ele veio numa encarnação missionária. Nós ainda estamos nas nossas encarnações sob provas e expiação. Ou seja, nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá. E sempre eu falo nos meus estudos que o objetivo da encarnação, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, a gente entende que o objetivo da encarnação é evoluir. E eu falo com vocês, o objetivo da nossa encarnação é ser feliz. Quando você é feliz, quando você entende o que significa felicidade dentro e não fora, a evolução é algo que se torna natural na vida da gente. Eu sempre falei, quando a gente fala um pouco mais aprofundado na linha da doutrina dos espíritos, em mecânica quântica, quando você atinge uma vibração da alegria, da gratidão e do amor, você encontra cura, você encontra amor, você encontra caridade, você encontra uma série de coisas. Mas quando você fica no medo, na tristeza e na culpa, a gente não consegue caminhar. É como se tivesse um imã prendendo a gente para baixo. Ou seja,
A gente tem que ter capacidade de passar por cima das nossas dificuldades. E o que pode nos auxiliar não são pessoas, não são palavras. É o Evangelho do Cristo. São aquelas pessoas que a gente vem conversar com vocês, não idolatrando, mas mostrando que existe um caminho muito seguro. Existe uma verdade muito segura. Existe uma vida muito segura trazida por Jesus. Eu não gosto que fala o único caminho que nós temos é Jesus, pois não é. Mas eu digo a vocês que existe um caminho muito seguro. Um caminho, uma verdade, uma vida que é Jesus. Mas alguns irmãos conseguem encontrar a iluminação pelo budismo, pelo taoísmo, por outros caminhos e está tudo bem. O que importa é que a gente, pelas religiões afrodescendentes, não importa o caminho. O que importa é o respeito quando a gente encontra com uma pessoa com ideias diferentes da nossa, como filosofias. Eu trabalho na construção civil, já conversei com vocês sobre isso. Às vezes eles falam lá sobre o inferno eterno, sobre o céu, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente respeita, porque eles ainda não têm a capacidade de sintonizar numa rádio pela qual a gente pode conversar sobre a imortalidade da alma, sobre qual a gente pode conversar sobre reencarnação. Eles não conseguem ainda sintonizar, eles vão ter que nascer ainda várias vezes para absorver aquilo que a gente hoje tem capacidade, porque nós nascemos várias vezes para poder sentar aqui e entender isso que a gente está conversando. Mas para isso nós aprendemos ao quê? A respeitar os nossos irmãos. Está tudo bem. É assim, está tudo bem. Respeitar os nossos irmãos que acendem velas, são afrodescendentes, são candomblecistas, sem julgamento. Aquilo é do capeta, não existe isso. Muitos irmãos falam também que nós também somos. Mexemos com o espírito, mexemos com coisa ruim, está tudo bem. O que vale é o que está dentro de cada um de nós. É a nossa consciência, é o bem que a gente faz. Quando nós largamos o nosso corpo físico e adentramos as regiões extrafísicas, ninguém lá em cima pergunta se nós somos espíritas, evangélicos, católicos ou ateus. A primeira pergunta é se você está bem, se você precisa de ajuda. Depois a sua própria consciência começa a entender o que é a vida. O objetivo não era então o apego, mas era realmente começar a caminhar para auxiliar aquelas pessoas pelo qual nasceram com a gente. Tudo começa dentro do nosso lar, com a paciência. Quando a gente vence as dificuldades dentro do nosso lar, a gente começa então a expandir um pouquinho mais para a nossa luz, assim como eu estou conversando com vocês aqui, para fora do nosso lar. Depois para o nosso ambiente de trabalho. Eu quero muito mudar de trabalho. Ótimo. Mude primeiro por dentro. Lembra do início da nossa conversa? Mude primeiro por dentro dos seus pensamentos, das suas emoções. Seja uma pessoa melhor para você. Seja uma pessoa melhor no seu trabalho. Aumente a sua frequência. Que uma nova oportunidade de trabalho vai aparecer para você. É assim que tudo funciona. Você quer saúde? Doe saúde. Ou seja, eu estou doente. Mas continue então agradecendo a Deus, fazendo as suas tarefas, não se sinta vítima de alguma coisa, pois nós não somos. A maioria das vezes as dores são ferramentas da pedagogia divina, que vem com os objetivos de nos auxiliar, ajustar coisas que nós não fizemos do lado de lá, ou então mostrar que nós estamos seguindo algum caminho que não nos leva num caminho errado. Como é importante a gente começar a compreender, a olhar para dentro de nós, esquecer um pouco o externo. Eu falo com as pessoas como é importante o estado de presença. Eu vou tomar um cafezinho, eu também tenho dificuldade de fazer isso. Vou colocar o celular um pouco distante, vou sentar e vou agradecer a minha alimentação. Vou almoçar, eu não vou almoçar também com o telefone, eu vou sentir o paladar daquele alimento e vou agradecer a Deus aquele alimento. 20 minutinhos por dia é suficiente você colocar um fone de ouvido, se você tiver mais pessoas na sua casa, colocar uma música que você gosta, não estou falando música evangélica não, mas uma música tranquila, que tem uma vibração mais sutil. E você coloca uma música e naquele momento você olha para dentro. Esqueça, às vezes seu pensamento vai sair, seu pensamento vai no seu trabalho. Tudo bem, deixa ele passar. Mas começa a falar, eu estou aqui agora, no meu lar. Começa a agradecer a sua casa, estado de presença. É o que nós temos dificuldade de fazer. É nós estarmos de verdade naquele lugar. Eu vou contar rapidamente uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu conversei com vocês que eu gosto muito de jogar futebol.
E a gente estava jogando um campeonato no clube, um campeonato difícil, estávamos fazendo um jogo, e meu time então conseguiu fazer alguns gols na frente. A gente estava ganhando um placar mais dilatado. Eu já jogo no quarentão, tá? Já jogo na equipe de cima. Então tinha um goleiro no outro time que ele mudou muito a atitude dele, ele começou a ficar muito nervoso. Na saída de bola, ele jogou a bola no rosto de um amigo nosso. Numa saída de bola, ele saiu com um carrinho muito perigoso, deixou a perna para cima, o colega foi, empurrou, os dois foram expulsos do jogo. E existe uma comissão disciplinar nos esportes. Eu não faço parte dessa comissão disciplinar, mas eu tomei a liberdade de mandar uma mensagem para o coordenador, que é muito conhecido meu. Eu falei o nome da pessoa e falei com ele na mensagem. Aconteceu um fato no jogo de futebol, foi muito desagradável, eu acho que tem que levar assim para a comissão disciplinar, porque é importante para que esses atos de violência, é óbvio que é um esporte de contato, mas que esses atos de violência sejam contidos. Porém, eu sugiro a vocês o seguinte: antes de suspender qualquer atleta, que a gente chame ele primeiro no particular e converse com ele da seguinte maneira: meu irmão, está tudo bem? O que aconteceu naquela partida que você perdeu a cabeça? Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não sabe. Pode ser que aquele irmão está completando 3 prestações da sua casa própria que está atrasada. Na quarta, o banco já começa a querer tomar o imóvel dele. Pode ser que aquele irmão esteja com 3 prestações do seu veículo atrasado. Pode ser que também as agências de veículo, as concessionárias podem estar querendo tomar aquele veículo dele. Pode ser que aquele irmão esteja com alguém da família dele doente, ele estava tentando ali praticar um esporte, mas perdeu a cabeça naquele momento. E a gente chega para ele inicialmente por um WhatsApp e fala assim: você está suspenso por 5 partidas. Imagina, olha a diferença de você chamar aquele irmão ali e simplesmente falar com ele: meu irmão, está tudo bem? Nós conversamos lá e viu que sua atitude não estava legal. Se ele não falar nada, obviamente precisa de falar: a gente vai precisar de dar um tempo para você nos jogos aqui, para que você possa refletir e tal. Mas às vezes ele chega lá e fala com você assim: não, mas eu estou com um tanto de problema. Começa a abrir a vida dele. Eu dei uma outra história para vocês que é muito comum. Às vezes você está no seu trabalho, como no meu trabalho, que eu dependo de uma pessoa que faz compras. Se não atrasa o meu serviço. E às vezes essa pessoa que faz compras está num dia ruim e a coisa começa a agarrar. Meu material não começa a chegar na obra. O que eu posso fazer? Eu posso chegar para o dono da empresa e falar o seguinte: ó, o comprador X está agarrando todo o meu trabalho. Eu não vou conseguir entregar a sua obra no prazo. Está difícil trabalhar assim. Não falei nada com ele. O diretor desce da sua sala bonitona lá e fala assim: meu amigo, passa no RH e você está despedido. Aí quando você vai olhar por trás da história, esse irmão estava cheio de problema. Ele estava com uma filhinha muito doente em casa, ele estava trabalhando que descobriu que a filha estava doente em casa. Ele estava trabalhando com a cabeça na casa dele, a família numa aflição muito grande. Pois bem, custava eu chegar e falar com ele: meu irmão, eu estou vendo que agarrou algumas coisas no seu trabalho. O que eu posso te ajudar? Você quer que eu te ajude com alguns fornecedores a ligar, a fazer a comparação de preço para que a gente possa comprar? O que eu posso te ajudar? Às vezes, essa pessoa está num desespero tão grande que ela vai começar a falar coisas. Não, peraí, vamos tomar um cafezinho junto, vamos sair um minutinho. Vamos sair um minutinho. Por mais que o chefe não goste, vamos tomar um cafezinho na rua. Ela vai te contar a vida dela toda. Você não tem que falar nada, você tem que estar ali só ouvindo. Isso é a verdadeira caridade. Essa é a diferença. Isso é o evangelho colocado no nosso dia a dia. Hoje nós temos um caminhão de informações. Veja essa comparação. Nós evoluímos 30 anos a mais de 300 anos. Olha essa evolução tecnológica que nós tivemos. No século XVIII, aproximadamente, nós estamos no século XXI, iniciava-se então a Revolução Industrial. Quando nós começamos então a sair dos campos e ir para as cidades, que a gente estava começando a fazer o processo por máquinas. Então o que vem na nossa cabeça? Nós vamos começar a ter alimento com maior quantidade, nós vamos começar a ter roupas com maior quantidade, nós vamos começar a ganhar mais dinheiro para a gente ter uma vida melhor. E o que aconteceu? A evolução, a gente fala revolução industrial, veio e as pessoas ficaram mais pobres, as pessoas ricas ficaram mais ricas. Nós começamos a conhecer aqueles aglomerados de pessoas sem saneamento básico, que chamam em favela. Isso começou lá no século XVIII.
Quando nós poderíamos então aproveitar a tecnologia para fazer o bem, nós aproveitamos a tecnologia para algumas pessoas enriquecer. Entendem a diferença de um mundo feliz e um mundo de provas e expiação? A diferença quando nós então usamos o egoísmo como chave de abertura das portas da tecnologia, ao invés de usar a tecnologia como chave para que a gente não tenha mais fome, para que a gente diminua então o número de guerras, de ansiedade, de depressão das pessoas. A diferença, mas do século XVIII para o século XXI, nós tivemos um caminhão de tecnologia. Há 30 anos atrás, o meu primeiro emprego era de office boy. Eu pegava uma mochila Samsonite e saía com uma série de pagamentos para o banco, numa felicidade. E na época não existia celular não, mas eu via um radinho, colocava uma música que a gente gostava, um Technotronic. Muita gente não vai lembrar quem é mais novo aqui. Mas saía numa alegria muito grande para pagar as contas no banco, pagar o aluguel. Parava no centro, comia um caldo de cana com pastel. Era maravilhoso. Depois, então, minha segunda profissão foi datilógrafo. Eu tirava onda demais. Nossa, eu sei datilografar. Os jovens não vão reconhecer o que é isso. Mas era uma alegria muito grande. Você sentava no escritório. Eu trabalhava, se eu não me engano, no Detran, como datilógrafo. Minha segunda profissão depois de office boy. Essas profissões não existem mais. Vejam que interessante. Não existem mais. A tecnologia veio de forma tão grande que muita coisa mudou. Mas tem um grande problema na vinda dessa tecnologia muito grande. A tecnologia veio, as redes televisivas veio, e a quantidade de informação que chega até nós é maior do que a capacidade que nós temos para absorver. Ou seja, todo dia uma informação nova, o seu celular não serve mais, a sua casa está pequena, o seu carro já está obsoleto, você precisa de um carro novo que tem essa tecnologia, eu preciso de um carro X. Você precisa comprar isso, você precisa comprar aquilo. A todo momento, eles estão querendo te vender. Eu falei com vocês uma tristeza muito grande, como eu gosto de futebol. Os meus ídolos da década de Romário, de Bebeto, talvez um pouco antes de Zico, eles fazendo propaganda de bets, de jogos que afundam os meus irmãos. Mesma coisa do Tigrinho lá, que a gente conhece, que eu tive problema também, até mesmo no âmbito familiar. De pessoas que se perderam. Nós temos casos de suicídio, que nós trabalhamos tanto para instruir essas pessoas, que a vida vale a pena por causa de jogos, e os meus ídolos fazendo propaganda então dessas coisas que realmente são derrocadas, são caminhos escuros pelo qual nós escolhemos caminhar. E depois para sair é tão difícil, se voltar para o caminho reto, o caminho do trabalho, da benevolência, da luta, sair fora desse caminho que não nos leva a lugar nenhum. Então essa quantidade de informação que chega tão grande, esse progresso tecnológico nos leva a um caminho desumano, ou seja, a tecnologia nos diz que todos nós somos iguais. Ela nos faz comparar o tempo todo um com o outro, o que você tem, o que você não tem. Suponhamos então que eu tenho uma encarnação, eu fui uma pessoa eu tinha muitas posses numa encarnação passada. E eu fiz mau uso dessa posse. Eu não fiz mal a ninguém, mas fui muito egoísta. Comigo mesmo. Então você vai para zonas densas. Não tem nada disso. Cada caso é um caso. Não vamos regenerar nada. Cada caso é um caso. Mas fiz mau uso do meu recurso. Eu poderia ter ajudado muita gente. Eu tinha muitas posses. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês. Aí desencarnei e depois vi o tanto de oportunidade que eu perdi, o tanto de pessoas que eu podia ajudar, que eu poderia tratar bem, que eu poderia aproveitar toda aquela opulência financeira, toda aquela quantidade de dinheiro, de recursos que eu tinha, e não valorizava nada. Aí nasci de novo. E o que eu pedi na minha próxima encarnação? Eu pedi aos meus mentores espirituais, por favor, não me dá dinheiro nessa encarnação. Nós pedimos essa situação encarnatória. O que aconteceu? Eu nasci numa condição mais simples, ou seja, eu teria uma casinha, eu teria uma família que eu amaria muito, eu teria um carrinho, eu teria um trabalho, eu teria um prato à mesa todos os dias que a gente precisa para ser feliz. Porém, vem a tecnologia do século XXI. Você precisa de uma casa com isso, com aquilo, você precisa de uma casa maior, você precisa de um carro elétrico, um carro que tenha uma tela cada vez maior, que depois você começa até a ter dificuldade de dirigir, de tão grande que as telas estão. Você precisa que seu filho tenha isso, precisa ter um telefone de última geração. Eu falei com vocês que uma vez eu fui na escola do meu filho,
Tinha alguns alunos com celular muito melhor do que o meu. Será que eles dão valor àquilo ou não? Será que eles entendem ou não vão entender o valor das coisas? Pois não deveria ainda, talvez, nem ter celular se não sabe fazer bom uso. Mas voltando ao assunto, a tecnologia nos traz que nós precisamos daquilo tudo. Então o que acontece? Eu financio uma casinha, eu financio o carro, começo a comprar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, que eu acho que ele deveria ter, dando a ele uma condição, uma ilusão de uma vida que eu poderia dar a ele uma vida simples, mostrar para ele a importância da união, da fraternidade. Me perdi numa encarnação, vou viver com ansiedade, vou viver com depressão, vou viver endividado e, por último, vou pensar em até mesmo ceifar minha vida. Sair pelas portas tão difícil que Nossa Santíssima Maria auxilia tanto os nossos irmãos que vão pelas portas do suicídio, que sofrem tanto, onde a caravana de Nossa Santíssima Maria trabalha com uma equipe muito grande, resgatando os nossos irmãos, buscando aqueles irmãos, quando estão preparados a sair dali, compreendem, para que eles possam então se auto-perdoar, apresentar-se numa reunião mediúnica pelo qual nós participamos em todas as casas espíritas e espiritualistas e dizer aos nossos irmãos, vamos nascer de novo. Esqueça os erros, vamos nascer de novo, vamos reconstruir. A reencarnação é uma página em branco pelo qual nós podemos recomeçar. Aceitem as nossas provações. Percebem a diferença, o quão mal significa nos comparar com os outros? O que é Jesus e a atualidade? Quando você busca os ensinamentos do Cristo, ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos. Felizes aquelas pessoas que são humildes, que reconhecem o tanto que elas têm, que elas são felizes no pouco. Elas se estão preparando para ser felizes no muito também. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Aqueles então que entendem que se tem um pão e tem um irmão faminto do lado, vale a pena dividir o pão e dar metade para aquele irmão. Eu não estou dizendo para ninguém sair vendendo os seus bens, como aquela passagem que ficou muito mal interpretada daquele jovem que chegou próximo a Jesus em sua caminhada e disse ao mestre, diz Jesus, o que eu preciso então para ser salvo? E Jesus diz àquele jovem que ele deve então seguir os mandamentos, amarás a teu próximo como a ti mesmo, não furtarás, não desejarás a mulher do próximo, não fará falso testemunho. E aquele jovem então olha para Jesus e diz, mestre, mas eu faço isso tudo. E Jesus olha dentro do coração daquele jovem e percebe que assim como os doutores da lei daquela época, tudo que ele fazia ainda era externo, ele estava apegado a seus bens materiais. E Jesus diz àquele jovem, ides, vende tudo os que tens, dai aos pobres e siga-me. O que Jesus diz àquele jovem não significa que nós temos que então vender tudo que nós temos, dar aos pobres e seguir o Evangelho. Não é isso. Significa que nós temos que aprender a desapegar. A gente pode ter tudo, mas não apegar, entender que tudo que nós temos é instrumento provisório para a nossa evolução. Que nós temos que aproveitar, que nós temos que ser felizes, agradecer, mas entender que nós temos um propósito muito maior, que é ser feliz, que é evoluir, que é nos ajustar à justiça divina, quando nós amamos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos. Aí sim, nós estamos traçando a nossa caminhada. Jesus nos diz alguma coisa tão importante que vale para a nossa caminhada evolutiva de hoje. Ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e pacífico, tomai sobre vós o meu jugo, e encontrarão descansos para o seu espírito, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. E nenhum de nós, num ato de desespero, procura aquilo que nos foi oferecido de puro coração. A gente não procura Jesus, a gente procura soluções do lado de fora. E nós não vamos encontrar.
Se você quer procurar cura num médico, num remédio, eu não estou dizendo jamais para a gente deixar de procurar medicina, é importantíssimo, mas você vai encontrar alívio para aquelas suas dores. A cura você vai encontrar dentro de você. Numa mudança íntima, que o Espiritismo fala de reforma íntima. A mudança dos seus pensamentos, a mudança dos seus corações. E você só vai conseguir encontrar isso através do Evangelho de Jesus para nós cristãos. Não através apenas de leitura, através de adoração, mas através de você pegar um simples livro, fazer uma leitura e fazer o seguinte questionamento: como eu posso usar esse ensinamento na minha vida? Nas pequenas coisas, como eu posso usar este ensinamento na minha vida? Bom, meu tempo está se findando aqui. Bom, outra coisa que acontece, é muito comum hoje em dia, a dor, ela faz parte da nossa caminhada evolutiva. Ela faz parte ainda de espíritos no nosso nível evolutivo, mas o sofrimento não. Às vezes, eu tenho uma dor muito forte, ela sai, ela passa, depois ela volta, ela sai, ela passa, depois ela volta. Você não entendeu a mensagem que aquela dor quis trazer na nossa vida. Eu não estou falando somente dor física, mas as dores que acontecem na nossa caminhada. Quando você compreende, quando você para e entende a mensagem que aquilo veio te trazer, você consegue afastar do sofrimento, do vitimismo. Todas as vezes que Jesus proferia curas, ele falava a seguinte pergunta: o que você quer? Você tem certeza daquilo? Ou seja, você crê, você acredita. Porque se você não acredita que você é capaz, ninguém é capaz de fazer nada por você. Quando você procura alguém, como nós fazíamos antes, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar, eu vou procurar um psicólogo, vou procurar um médico, vou procurar uma série de coisas, fazer um curso. Ou seja, se você não quiser mudar, nada externo vai te ajudar. É o que eu falei no início do nosso estudo. Jesus e a atualidade. Tudo que a gente procurar fora, nós não vamos encontrar. Já está na hora da gente começar a entender que o Evangelho do Cristo está dentro de nós. Ele já existe na nossa consciência. A gente começa a despertar. A fé não vem de fora, é um sentimento inato. Ela vem de dentro. Nós somos capazes de buscar alegria nas coisas que estão dentro de nós. Na nossa mudança íntima, na reforma íntima, no simples fato de a gente começar a compreender aquilo que Jesus veio trazer. Eu falei inicialmente que Jesus, ele não veio para ser adorado. A principal passagem de Jesus não é ele crucificado, não é na cruz do Calvário com todo aquele sofrimento. A principal passagem de Jesus é no seu nascimento, mostrando a humildade, é nos seus ensinamentos, é na sua caminhada que ele deixou tão presente entre nós. E para finalizar, o meu irmão Roberto já está se aproximando. Eu quero compartilhar para vocês. Existe um irmão que se chama Cortella, ele traz algumas filosofias muito interessantes. E ele fala de uma passagem que ele nos trouxe de uma xícara de café. Ele disse que um homem caminhava e carregava uma xícara com café. E esse homem foi empurrado. E a primeira pergunta que a gente faz é por que ele entornou aquela xícara de café? E a resposta é óbvia, porque ele foi empurrado. Ele entornou porque ele foi empurrado, mas quando você aprofunda mais nos valores da filosofia, você começa a entender que aquele homem derramou o conteúdo que tinha naquela xícara, que era o café. E quando a vida empurrar cada um de nós presente aqui hoje, vai acontecer, o que nós vamos derramar? Tristeza
indiferença, raiva, ou nós somos capazes então em fazer como Jesus Cristo num sofrimento imenso, pregado numa cruz do Calvário, quando então ele foi sacudido pela covardia daquelas pessoas que te diziam, pessoas de Deus, ele derramou amor. Ele falou na cruz do Calvário, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, quando a vida bater em nós, que possamos derramar aquilo que nós somos em essência: amor, benevolência, paz. Eu agradeço a todos vocês. Foi uma noite muito agradável. Eu espero novas oportunidades aí. Já faço parte da equipe de compartilhar com vocês da Boa Nova e do Evangelho do Cristo. Muito obrigado.